Olá, meninas! Seja muito bem-vinda a mais um Momento Mulher. Nós estamos aqui com testemunhos que inspiram. E hoje a nossa convidada é a Karina. Karina faz parte do nosso ministério, Projeto 4. Ela é casada com o Felipe, tem 2 filhos lindos, o Matheus e a Moaninha, Pititica. Tá com quanto tempo, Cá? A Moana, 1 aninho. 1 aninho. E eu tenho certeza que o testemunho da Karina vai vir para somar e edificar as nossas vidas. Antes de dar início à palavra, que é o testemunho, eu gostaria que você que pudesse, quiser, abrir a Bíblia em Josué 1, no capítulo 1, versículo 9, que foi a palavra que a Karina escolheu para que esse testemunho seja contado, tá? A palavra fala, Josué 1, 9. Não foi eu que lhe ordenei, seja forte e corajosa. Vou mudar aqui, é corajoso. Seja forte e corajosa. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Eu creio que essa palavra fala muito forte ao coração da Karina, tanto no antes, durante e no depois da sua conversão, na sua caminhada. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Cá, quem foi a Karina na sua adolescência, na fase da sua criança? Como é a Karina antes de conhecer Jesus? Lá atrás, vamos desde o início. Eu sou a caçula de 3 irmãos, então já começa aí, né? Já sempre tive que dividir tudo, que compartilhar as coisas ali. Sempre fui arteira, mas tranquila. Era uma criança, né? Bagunceira, mas normal. Nada ao extremo. Eu comecei a ir para a igreja. Eu era pequenininha, foi com as amigas do condomínio de onde eu morava. Quantos anos você tinha, Cá? Eu não lembro muito bem, mas assim, 2005 eu já estava frequentando a igreja. Uhum. Eu lembro que eu já frequentava. Aqui, Projeto 4 ou Não, outra? outra igreja, é outra igreja. Então eu venho desde de pequena já conhecendo, né? Mas meu encontro mesmo com Jesus, ele veio depois de adulta, depois de macaco velho, já estava lá com meus 21 anos, faz pouco tempo, 20 anos, 21 anos. Poxa vida. Então, só pra gente entender, você vem de um lar não cristão? Não cristão, meus pais são católicos, na verdade meus pais são separados, a minha mãe é católica, mas também não é praticante. Uhum. E Então, aí você ouviu falar de Jesus através de amizades? Sim, amigos. Amigas que já iam na igreja e te convidaram para ir para a igreja como... Sim, eu ia com elas, eu sempre fui a menorzinha, sempre andei com gente mais velha, né? Então eu sempre fui a menorzinha, eu tava lá, não era adolescente, mas tava lá nas salas adolescentes, eu tava sempre junto com elas. Com elas, né? Mas sim, sozinha, dentro da minha casa era sozinha. E a sua mãe, você morava com a sua mãe? Morava com minha mãe. E a sua mãe nunca te proibiu? Não, você não vai, eu não vou, você não vai? Não, nunca. Sempre te liberou. Sim. É bem interessante, né, a gente falar sobre a saída na igreja com amigos, porque a gente preza muito isso na família. Você que tem filhos agora e vai passar pela adolescência, e eu que já tenho, eu falo muito para as meninas, né, que elas precisam falar do amor de Cristo. Não pregar uma igreja, mas falar do amor de Cristo, falar do amor de Deus para a vida das crianças na escola. E você é fruto disso, então. Sim, sou. E eu lembro, todo mundo era criança, ninguém falava, né? Elas não pregavam para mim. Sim. Né? Mas me convidavam, me chamavam para estar sempre junto. Os pais dessa minha amiga, eles eram cristãos, então eles também estavam sempre lá chamando. E sempre foi tudo muito certinho, assim, olha, sua mãe deixa, ligava, olha, a Karina vai hoje com a gente, tudo bem, a gente vai chegar mais tarde. Bem, bem tranquilo. Bem Minha mãe nunca se opôs, assim, nunca teve. Quando eu fui me batizar agora, de grande já, me batizei em 2014. 2014. Ela só perguntou, você tem certeza? Porque eu já era batizada na igreja católica, né? De pequenininha. Eu falei, sim, tenho certeza. Agora eu tenho certeza que eu preciso, que chegou o momento. E o seu encontro real com Jesus. Porque ir à igreja, frequentar com uma amiga, ouvir falar é uma coisa. É, bem diferente. Agora, o seu encontro real com Jesus. Bom, eu cresci, né, lá na igreja com essa minha amiga. Mais pra frente eu acabei me
desviando um pouco ali do caminho de Deus. Quando eu voltei para uma outra igreja, já com... Só um pouquinho, esse desviar do caminho foi na sua adolescência? Foi. Tá, e esse desviar do caminho ocasionou algumas coisas na sua vida? Sim, sim, relacionamento fora da igreja, perdi laços de amizade que hoje, graças a Deus, nós conseguimos, né, recuperar com maturidade, assim, relacionamento não saudável, né, de namoro mesmo, onde... E o que você acha que fez você ter esse distanciamento do evangelho? A falta da constância de estar lá ouvindo e vivendo com pessoas que acreditam na mesma coisa que eu. Uhum. Então, eu estar longe de pessoas que falam sobre Jesus, que vivem o que Jesus prega, fez com que eu achasse normal não ter que viver como ele Essa ensinou. constância, essa caminhada. Essa E caminhada. como foi esse retorno? Então, aí eu voltei para essa igreja já mais velha, com outros amigos. Isso era mais ou menos 2013, se eu não me engano. Eu não sou muito boa com datas. Uhum. Mas foi por aí, 13, 14. Estava na faculdade e aí eu falei, eu preciso me batizar. Foi quando Deus falou comigo, eu preciso de você na obra, eu preciso de você fazendo as coisas pra mim, né? Chega de só vir aqui e ouvir o que eu tenho pra falar, né? Uhum. Você já tá precisando fazer alguma coisa. E aí eu fui me batizar nessa igreja, e aí quando eu fui conhecendo um pouco melhor, eu tava só 1 ano nessa igreja, fui conhecendo um pouco mais, porque pra poder participar como membro ativo nessa igreja, você precisava ser batizado. Uhum. Aí eu falei, bom, tá bom. Aí eu já não concordava muito com algumas doutrinas, essa também já foi uma que Barrou um pouco. pra mim barrou um pouquinho mais. Eu falei, eu acho que não é aqui o momento. eu acho que não é aqui, talvez, o meu lugar. Uhum. E aí eu tava fazendo faculdade e eu conheço a Virgínia da faculdade, a Vivi. E ela falou, vamos em algum lugar, vamos em outro, você quer voltar? E aí eu parei de ir de novo, né? Falei, não é aqui, então... Então, pela segunda vez. Pela segunda vez, mas dessa vez foi bem curtinho, porque a Vivi ficou bem assim na minha orelha. Amizade, tá vendo? A amizade é outra muito... amizade, outra amizade. Vamos em algum lugar, vamos comigo, eu levo você, eu vou com você onde você ia antes, vamos, só vamos. Aí ela me chamou pra vir trabalhar numa ação na escola, 2014, aqui no P4. Uhum. Aí eu falei, mas gente, eu nem frequento a igreja, não sou batizada, ninguém me conhece, eu vou trabalhar lá? Vamos, vai ser legal. Tá bom. Aí vim. Aí essa já foi uma das coisas que me atraiu, assim, né? E aí... A ação social em si ou esse acolhimento de os você dois. Nem participar da igreja e de repente já tá envolvida? Os dois. Porque eu enxergo assim, vamos trabalhar juntos pro reino. Sim. Quem é você? Vem, você é bem-vindo aqui também, vamos junto. Sim. E foi isso que aconteceu comigo, sabe? Vamos trabalhar para as crianças lá, foi um evento da ação na escola, então foi um dia que em si já é muito, né, gratificante pra gente. Que a gente servir, né? E um lugar que ninguém me conhecia, eu achei ótimo, assim, falei, caramba, que então, diferente. Esse encontro com Jesus você teve nessa sua segunda... Esse seu segundo retorno. Não, desde o primeiro ali eu já tava mais sabendo quem era, sabendo que não era só para aquilo, né? Mas ali, quando ele falou comigo, você precisa vir para cá, você precisa se batizar, você precisa... E aí foi quando eu vim pro P4. E ele um mês Jesus. Depois, ele, Jesus, o próprio. Gente, Jesus, o próprio, falando comigo. E aí depois, foi tão assim que 1 mês depois eu já tava me batizando aqui. Então assim, só pra gente entender um pouco da sua história, aquilo que talvez te impedia, algo que te impedia, que era um direcionamento correto do batismo, né, um acolhimento correto, ele veio acontecendo conforme a tua caminhada. Não foi logo de primeira. Não foi. Não. De boa. Não Você foi relutante. Fui insistente ali no negócio. Não tá bom, não tá certo, vamos ver, né? Eu acho que... Mas o interessante, voltando a falar sobre a amizade, né? Que as duas vezes que você
veio para os Foi. caminhos, que você foi induzida a estar, né, nos caminhos do Senhor, foi através de amizades. Sim. Então, assim, é muito importante, né, para vocês mulheres que estão assistindo hoje, tem muitas mães assistindo, eduquem os seus filhos, assim, para Sim. nós que somos Faz mães, muita né, diferença. orientar os nossos filhos a ser verdadeiramente o sal e a luz nesse mundo, para alcançar outras vidas, assim como a Ká foi alcançada, né, Ká? Uhum. Amém. Ô, Ká, e aí depois desse encontro com Jesus, você veio para o P4. Conta aí, continua a sua história. Aí foi encontro com Jesus e encontro com o marido. Foi assim, ó, Amém. seguido. Eu conheci o Felipe, né? Ele já era membro aqui, ele era membro fundador da igreja. E a gente começou a conversar. Foi amor à primeira vista? Ou Não, foi uma conquista. Foi amizade, assim, a gente conseguiu conversar bem, fluía bem a conversa, a gente queria estar perto um do outro, queria estar conversando. E aí, um mês depois que eu fui no meu batismo, no dia do meu batismo a gente começou a namorar. Não lembro a data, acho que é 4 de novembro, 9 de novembro. Uhum. Ele vai brigar comigo depois. Uma dessas duas datas aí. E aí a gente começou a namorar, e a gente olhava, e eu já tava assim, tudo bem, eu quero namorar, mas eu já tinha tido outros relacionamentos, né? E eu quero namorar para algo com um propósito, assim. Sim. Ou a gente vai terminar, ou a gente vai terminar, ou vai terminar casando. Então, um dos Sim. dois, sabe? De um jeito vai terminar. Casado. E aí ele falou, não, eu também acho, tem que ter, né, um propósito aí, então a gente vai se conhecendo e ou a gente vai ver que a gente não dá certo, ou a gente vai fazer dar certo e vai casar. E aí estamos casados. E por falar em propósito, você já pensou isso? Você já sabe qual é o seu propósito? Deus já colocou isso no teu coração? É algo já que arde? Nós sabemos que vocês fazem parte do ministério, que vocês lideram uma área aqui na igreja. É algo que já está fincado, firmado no coração de vocês, o propósito de vocês. Eu queria que você falasse um pouco mais disso. Porque é difícil para as pessoas entenderem o que é o propósito, né? Às vezes as pessoas falam assim, não, o propósito é algo que eu quero fazer, o que eu gosto de fazer, ou é algo que Deus me chamou para fazer. O que é um propósito para você? Dentro da sua perspectiva, o que é para você o seu propósito aqui na terra, na igreja, com a gente? Eu sei que é o cuidar. Eu gosto. Eu nem sempre gosto de cuidar daquela situação, mas eu tenho prazer em colocar diante de Deus e falar assim, o que eu posso fazer para mudar essa situação? Então, isso eu enxergo como algo que Deus tá fazendo crescer dentro de mim, assim, principalmente depois dos meus filhos, né? Então, quando eu cheguei aqui, que foi quando eu comecei a fazer alguma coisa, eu realmente não sabia o que fazer, eu fazia de tudo. Eu vi missões, teatro, tudo. Todos os ministérios estavam lá. E aí eu fui percebendo que não. Dei uma conversa com os líderes de missões. Falei, olha, eu acho que meu coração não bate tanto assim, sabe? Por essa isso, área. Eu amo saber que a nossa igreja faz isso. Eu amo quando a gente faz algo aqui dentro pra fora. Mas eu amo por causa daqui, né? Não é algo que arde, né? Não, eu arde, mas por saber que a gente aqui interno, P4, nossa igreja, tá fazendo algo. Então, o seu queima pra gente mandar recursos para determinado país. O meu queima em saber que a gente está trabalhando para mandar esse recurso. Entende? Administrar. Aqui né? dentro, eu gosto daqui, do nosso, assim. Entendi. Então, aí eu fui entendendo isso. E hoje a gente, né, tá mais na parte administrativa, né? Então, eu tenho entendido mais sobre isso. Que esse é o seu chamado mesmo. É o que Deus te chamou para cumprir aqui. Além de ser mãe, além de ser esposa, além de ser amiga. O teatro é uma coisa que eu amo muito. Eu estudei pouco, na verdade, mas estudei um pouco. E eu gosto muito. Eu gosto muito de... Eu tenho muita vergonha. Parece que não, mas eu tenho muita vergonha. Mas eu gosto muito da arte, né? Do teatro, cinema. Então, é um ministério que eu faço com muito amor também. Amém. E eu acho que é onde você, por ter essa vergonha, onde você se liberta mesmo para ministrar o que tem que ser ministrado. Sim. E através da arte passar o que Deus tem na sua vida. Sim. E através da sua vida para as pessoas. Né? Porque eu vejo você encenar e realmente
Não é a Karina que está Não. lá na frente. É minha oração toda vez. Senhor, me esvazia. Não Amém. sou eu. E isso tem acontecido, a gente tem Ai, visto, assim, amém. cada peça, o Senhor tem Amém. ministrado e falado aos nossos corações através da sua vida, das pessoas que estão envolvidas no teatro. E aí, então, chegou o Felipe, então, pouco tempo vocês namoraram, noivaram e casaram, formaram uma linda família, e como foi a chegada dos filhos? Foi um planejamento, foi um susto, eu Não, quis? foi um planejamento, mas ao mesmo tempo foi um furacão Katrina, né? Passando pela casa, pelo relacionamento, pela Karina, pelo Felipe, assim, eu acho que é normal, né? A Uhum, gente tem muito romantizado muitas coisas, uhum. assim, e tem se esquecido de que não é fácil. Custa muito aquilo que vale muito. Então, foi um processo, tem sido um processo que agora com a chegada da Moana é outro ajuste, outra adaptação. Então, o Matheus tem 3 anos, vai fazer 3 anos, a Moana tem 1, 2 bebês. 2 bebês. Ele já daqui a pouco não é mais bebê. É uma criança, já tá um adolescente já lá em casa. E qual foi o seu maior desafio na chegada dos bebês? Como mãe, como mulher? Engolir o meu egoísmo. Sério, É. cara? Eu me considero, eu acho que Deus tem trabalhado muito isso em mim. O meu corpo, o meu tempo, a minha saúde mental, a minha saúde física, é tudo, né? A gente entrega tudo. Renuncia, né? A gente entrega tudo. E foi uma decisão. Foi uma decisão, o meu trabalho, né? Porque foi uma decisão também parar de trabalhar fora para cuidar deles, trabalhar dentro. Uhum. E enxergar, hoje eu enxergo. Hoje eu não troco por nada esses primeiros anos deles, assim, acho que tudo que a gente teve que reduzir vai valer a pena daqui 5, 6 anos. Já está valendo a pena. Sim, Só já de está. olhar, né, É, para o rostinho deles, cada é, sorriso, mamãe, o simples fato, mamãe, não chora, você vai é, chorar, é, né, que a gente estava conversando ali embaixo. Então, são coisas que suprem todas essas, né, sim. dificuldades e desafios como mãe, né. Quem é Uhum. que não tem um desafio como mãe? Todas nós temos, porque nós passamos a ser mãe, mas nós não deixamos de ser a esposa. Nós passamos a ser mãe, mas nós não deixamos de ser a mulher. Talvez por um período de tempo, É, né? Mas a gente não pode deixar com que as outras coisas, com que a Karina ainda floresça, né? Então, assim, que essa chegada das crianças, ela venha para somar. E é uma fase, e essa sim. fase vai passar. O segundo filho mostrou muito isso, porque o primeiro a gente não sabe nada, né? Sim, A gente é acha que tudo muito tudo novo. a vida tá aqui, né? Uhum, Então a fase tá aqui. E você acha que aquela fase é a vida. Mas não, quando você olha num contexto geral, você vê que foi uma pequena porcentagem ali do seu tempo, da sua vida, do momento. Passou, calma. O sim. segundo você já tá mais, vai passar, vamos curtir mais, vamos aproveitar mais, não vamos se importar tanto com isso, vamos se importar mais com aquilo. Então hoje eu vejo que muitas coisas eu aproveito melhor, tanto nos dois, graças a Deus consegui também aproveitar ainda dele, né? Não é Uhum. uma criança já crescida que falou, devia ter aproveitado mais. Não, Não. ainda dá tempo. Então a gente tem vivido um tempo muito bom em família, assim. Uhum. O Fê assim, ele é diferente de muitas pessoas, pais que eu vejo ao meu redor, assim, né? Que as minhas Uhum. amigas, as pessoas ao meu redor que também têm filhos pequenos. Ele faz muito bem a parte dele, assim. Ele cumpre Papel como pai, presente. sim, tanto em me policiar e me corrigir, porque às vezes a gente quer ser a super mãe, né? E a Uhum. gente não consegue sustentar O isso. tempo todo. Então, ele é o homem, o pai que fala assim: ele não tá com fome. Matheus tinha semanas. Ele não está com fome. Ele vai aprender a parar de chorar comigo. Pode ir pra lá deitar. E Tipo, eu aí eu vou resolvo. resolver. É. Uhum. Ah, mas Fê, você colocou tal roupa, assim, tá vestido. Tá Eu bom coloquei assim. a roupa. Ele me policia também um pouco Uhum. nisso, sabe? Ai, põe uma roupa bonitinha nela, porque é uma menininha. Tá vestida, tá Mas a gente brincando. vê que, assim, ele é um paizão e ele é Ele é presente, bem, né, bem bem. presente na vida dos filhos, e isso é muito importante. E eu queria saber de você, assim, o que mais mudou na Karina depois da chegada dos filhos, depois dessa reviravolta, desse furacão que você falou, a Karina de antes dos filhos e depois dos filhos, falando sobre maternidade.
eu conhecia Deus, mas eu entendi o amor de Deus ali. Quando eu olhei pro meu filho, então é isso. Uau! Isso é amar incondicionalmente, né? Então, quando eu olho para eles fazendo alguma coisa errada e eu preciso corrigir, isso é amar incondicionalmente. Quando eu vejo eles brincando com o outro, né, que dá aquele quentinho no nosso coração, quando eu quero, né, quando eu tenho que dizer não ali. Então, acho que isso me fez enxergar muita coisa, entender muito Deus. E o meu relacionamento com Deus, eu posso dizer que eu nunca li tanta Bíblia como eu tenho lido nesses Glória a últimos 3 Deus. anos. Porque Amém. assim, eu entendi que eu não sou suficiente para eles, eu preciso, que eles entendam que Deus é. Deus é. Então, para eles entenderem, eu preciso ensinar. Para eu Amém. ensinar, eu tenho que Aprender. aprender. Amém. Então, eu tenho buscado muito, assim, a minha intimidade com Deus tem crescido muito, o meu relacionamento com Deus modificou demais, assim, já era um relacionamento novo, né? Uhum. Mas modificou muito nesse sentido. Então, e Deus trabalhou muito, né, no meu casamento, né, com a minha família e E tudo mais. tudo mais. Amém. Tá, eu queria entrar num assunto agora, sobre a sua saúde, né. Nós sabemos que você tem passado aí por um processo, né, doloroso, em que Deus ele tem feito algo maravilhoso e pessoal com você, né. E então, assim, eu queria que você tivesse liberdade de abrir e falar, se você se sentir à vontade e quiser compartilhar conosco, desde o início desse processo, quando começou a acontecer os problemas, as dificuldades, como a Karina enxergava isso, como a Karina enxerga hoje, né, o que Deus tem trabalhado não somente na sua saúde, mas mentalmente e espiritualmente em você. Bom, eu tô tratando um cálculo coraliforme no meu rim. Então, normalmente é uma pedra no rim. Normalmente as pedras, são pequenas, né, e saem, normalmente. Eu descobri essa pedra, eu estava grávida da Moana, como estava doendo demais e é dor da gravidez. Não é dor da gravidez, eu já tive uma gravidez, tá doendo demais, tá? E a gente descobriu, através dos exames, que eram várias pedras grandes. Aí eu Uhum. falei, tá, então depois da gravidez a gente vai tratar. E depois da gravidez a gente começou a fazer os exames específicos para entender que era essa pedra. Então ela é uma pedra, é um cálculo coraliforme, que, assim, bem resumidamente, é uma bactéria que tem dentro do organismo, Sim, que ela transforma em pedra, né? Alguma coisa que está filtrando ali, ela transforma em pedra e vai calcifica. calcifica e vai juntando no meu rim. E por ela começar da parede do rim, ela não vai dando dor, porque ela não se movimenta. Então, quando a gente descobriu, ela já estava tomada o rim inteiro por dentro, Uhum. né? E aí começou o processo de cura, física e emocional e espiritual também, que eu tenho aprendido durante todo esse 1 ano e só agora que eu entendi um pouco melhor, né. Quando aconteceu, fiquei chateada, fiquei, né, frustrada, precisei fazer procedimento cirúrgico para extrair, né. Tem vários procedimentos mais invasivos e eu optei pelos menos invasivos, Uhum. poderia demorar mais. Mas foi uma forma que eu consegui por conta também das crianças. A Mona tinha 4 meses na primeira cirurgia. Nossa. E aí eu continuei amamentando ela, mas a gente percebeu que não estava sendo legal, porque era muito medicamento, e aí a gente optou também por cortar. E foi outra parte também que foi um pouco dolorido pra mim, Cortar, romper a amamentação. porque do Matheus eu tive tanta dificuldade e pra ela foi tão fácil. E Ela não estava pôde tão bem e fazer. não pude fazer, exatamente. Uhum. Poderia, se eu ficasse com as dores e as pedras, mas aí é uma coisa que eu defendo muito. Se eu não tô bem, meus filhos não estão bem. Sim. Então eu preciso cuidar de mim, né? Sofri, chorei. Se Me cobrou. cobrei, né? Mas eu vi que me cobrei porque, mas o que você tem comido? E aí o médico explicou pra mim, dizer, não tem nada, você é uma formadora de cálculo, Ponto. ponto.
parte daí. Você é, o seu organismo é e pronto. Aí tiveram pessoas orando por mim, por cura, né? Comecei, então, a questionar um pouco até a minha fé. Poxa, as pessoas estão orando por mim para me curar e essa cura não tá vindo, né? É exame atrás de exame e eu ia pro exame e falava, não, vai ser um milagre de Deus, a pedra estava lá no mês passado, esse mês ela não vai estar. O médico deixou um pedaço na última cirurgia, nessa cirurgia não vai ter, você chega lá, eles vão me acordar e falar assim, não tem nada aqui, tá Uau, certo seu milagre. exame. E nada disso aconteceu, né? Até esse último procedimento que eu fiz, tinha uma pedra obstruindo o meu canal. ureter. Então ela estava num local que se não tirasse, aí sim ela poderia prejudicar mais, né? A pedra quando tá dentro do rim ou no canal descendo, vai sair. Beleza. Ela estava entupida. Então tinha que tirar. Aí a gente foi fazer esse procedimento e eu orei, orando, né, para Deus e falando, Senhor, não vai ter nada. Eu creio, eu sei que o Senhor pode, eu acredito que o Senhor pode. Durante toda a minha gravidez eu tive muita dor. E dos momentos eu estava orando para Deus, Senhor, eu sei que o Senhor pode. E eu tive, assim, durante esse período de oração, eu não tive dor nenhuma. E aí eu vi que ele falou, eu posso mesmo, né? Você precisa confiar em mim. Então, assim, foi um ano de muita... Foram quantos procedimentos e cirurgias, Kátia, que você 4. passou? 4 já. 4 já, até agora. E ainda existe algo ainda para ser retirado. Então, eu cheguei nesse último procedimento, eu não estava bem, eu estava assim, tem que fazer, mas a minha cabeça estava assim, eu tô cansada disso, tô bem cansada disso. Porque tem que organizar, né, as crianças, o Felipe precisa me dar suporte, eu passo por um processo de dor, quem já teve cólica renal aí sabe, é uma dor terrível, eu fico com o catéter por si só dói demais. Então, assim, a dor mexeu muito comigo, trabalhei muito, né, para compreender isso. E quando eu saí da cirurgia, o Felipe me contou que ele não tirou tudo. Aí ali Seu mundo desabou. aí desabou o negócio. Aí eu falei, não, então vamos lá, né? Deus está fazendo dessa maneira, quem sou eu? Não é mesmo? Você comentou sobre duvidar da sua fé agora. Eu creio que Deus ele tem os seus planos e os propósitos, né? A sua maneira de agir e de curar. Ele cura, a gente sabe. O que ele faz, a gente sabe. Agora, como ele vai fazer, aí pertence a ele. Eu queria que você passasse para nós como é que foi esse trabalhar do Senhor, que foi recente, né? Foi algo que aconteceu recente, que você entendeu essa transição de que é fé, não é fé, é o trabalhar de Deus, esse aceitar. Durante todo o processo, durante tudo que eu tenho passado, eu converso muito com ele e ele me responde. Então eu não acredito que seja a minha falta de fé em Deus, porque senão ele não estaria falando comigo. E ele me responde não assim, trazendo pessoas para falar comigo, ele me responde nas coisas mais simples. Senhor, eu estou com muita dor, eu preciso que essa dor passe, porque eu preciso cuidar do meu outro filho. E a minha dor passava. Amém. E eu conseguia. E foram dias assim, foram momentos em que eu pedia dentro de mim para ele falar comigo. E sim, ele até usava algumas pessoas também. Mas o mais recente para mim foi durante uma ministração que estava tendo na igreja. Eu não estava na igreja, estava acompanhando em casa. E estava orando sobre cura na vida das pessoas. Então, cura de emocional, de físico, depressão. E eu falei, Deus, eu já tinha feito esse último procedimento, que tinha ficado essa pedra, uma só, num lugar que não dava para o médico acessar. E eu falei, Senhor, só o Senhor sabe tudo que a gente já passou até agora. Fala comigo nesse momento, assim. Eu não vou chorar. Fala comigo, porque eu acredito em você.
E na mesma hora, não foi assim, depois, foi na mesma hora. O pastor começou a orar diretamente por mim. Ele falou: a gente vai levantar um clamor pela vida da Karina, pelos rins, pelo emocional, pelo físico. E ali eu falei assim, amém. Foi quando eu entreguei para Deus, falei, amém. Eu não preciso duvidar do que eu acredito, pelo que as pessoas têm orado por mim, né? Pela maneira como o Senhor tem optado me curar. E aí ele começou a me trazer muitas coisas na memória do processo desse último ano, de como eu enxergava ele e do como eu enxergo hoje, sabe? De como eu estava diante dele há um ano atrás e como eu estou hoje. E eu percebi que não foi uma cura só física. Então, a cada cirurgia, a minha fé ela crescia. A cada procedimento, coisas internas iam mudando. A cada coisa que eu tinha que me ausentar dos meus filhos, ele ia trabalhando muitas coisas em mim. Então, eu percebi que não foi uma cura só física. Ele curou o emocional e o espiritual junto. E eu acho que isso é o mais importante no momento para mim. Então, eu orei para ser um milagre e tem feito da maneira dele, através da mão dos médicos, né? Ou a cura física, mas a cura emocional e espiritual, o crescimento, né? Tem acontecido através disso, através desses não, assim, não. E é engraçado que eu senti ele falando assim, não é assim, sabe? Eu posso, você sabe que eu posso. Eu já te mostrei inúmeras vezes durante esse processo. Me pede para tirar a dor, me pede para ficar. Mas não é assim que vai acontecer, porque eu preciso de outras áreas também. E se for dessa maneira, talvez você não tenha essas outras áreas que eu preciso. Tratadas, né? Tratadas e restauradas. Então eu falei, amém. Então você entendeu o processo que Deus está te curando e tem Sim, te curado sim, diariamente, sim. estando na dor, Estando na dor. No meio da dor. estando na fornalha. Estando na fornalha, exatamente isso. Ele não está me livrando da fornalha, mas ele está me livrando na fornalha, ele está lá. E é por isso que eu acredito que Josué, nessa parte, fala muito comigo ultimamente, assim. Porque seja forte e corajoso, não desanime e vamos Eu que sou vamos. Eu contigo. sou contigo. Na dor. Na dor, na sua pequenez, né? Porque a gente acha que só a gente sabe fazer as coisas, Sim. né? Principalmente com nossos filhos. E eu fui aprendendo também que não é assim, né? A gente depende de A gente pessoas. depende das pessoas, a gente precisa. Uhum. A gente precisa muito. Então a gente pode ver que várias áreas da sua vida estão sendo tratadas, Sim, né? sim. E a principal delas não é a saúde. Não. A saúde, ele tá ali do lado. Todos os procedimentos foram super tranquilos, eu não tive nenhuma infecção, nada, porque como ele quebra muito a pedra, ele libera na minha corrente sanguínea essas bactérias. Então Uhum. pode acontecer de eu ter uma infecção, de ter alguma coisa assim. Eu não tive dor. Ele mesmo, o médico, falou assim, eu não sei como você não tá sentindo dor. Aí eu sei. Eu sei Olhando como. pro lado espiritual, Ká, o que você falaria para as mulheres que estão nos assistindo hoje, que talvez tenham uma dor física, esperam uma cura física, talvez tenham, né, uma doença, alguma coisa desse tipo, e que ainda não alcançaram essa cura, né? O que você falaria? Qual seria a sua palavra, né? Como você teve esse encontro, esse entendimento com o Senhor, qual seria a sua palavra para essas mulheres? Continuem firmes em oração e continuem acreditando em Deus. Porque é exatamente isso, a gente não sabe a maneira como Ele vai fazer. Sim. E a gente não pode se fechar na nossa dor. Era muito simples, é muito fácil a gente se fechar naquela dor, naquele sofrimento, naquilo que muitas vezes me impossibilitou de levantar da cama, de
de sair do hospital, eu ia para o hospital direto, eu não me fechei nisso. Então, assim, eu busquei sempre buscar Deus para aquela dor e ajuda profissional, né, com relação ao médico, e não desanimar. Não desanima, porque senão essa dor ela vai tomar proporções muito grandes, Maiores. maiores. Então, não desanimar, continuar, entregar para Deus, porque Ele tem a maneira dele de fazer as coisas funcionarem e trabalharem. E, e é isso. Durante essa caminhada, né, a leitura de Josué, a gente se atenta muito ao versículo 9. Sim. Mas antes do versículo 9, ele já fala, você precisa, resumindo, né? Você precisa estar ativo, você precisa estar lendo, você precisa estar orando, jejuando, você precisa estar trabalhando para que você tenha, seja bem sucedido as coisas. Então, se eu parar em meio à dor, o que vai acontecer? Eu vou deixar essa dor tomar conta de mim. Sim. Vou deixar esse momento tomar conta, né? Tem momentos Ser que a mais gente... forte, né, que você. Isso, ser mais forte que eu e ser mais forte daquilo que eu acredito em, que é Deus, né? Então eu acho que é isso, não desistir, não desanimar. Alguns momentos a gente chora e fala, eu Tá não tudo aguento bem. mais, eu não quero mais. Mas nos momentos seguintes a gente levanta e vamos, gente, Deus tá aí, Ele tá comigo, Ele nunca saiu do meu lado, nunca saiu do meu lado, eu tenho plena convicção disso. Cada noite vazia sozinha lá naquele hospital, cada remédio. A própria médica falou, você teve 2 gestações com essa pedra? Nossa. Eu falei, tive 2, porque eu descobri na Moana, mas Sim, pelo já tamanho estava. dela já estava, pelo menos uns 3, 4 anos. Você teve 2 gestações? Tive. E não teve infecções? Não, em nenhuma. Não tive. Eu fazia exame de rotina mês a mês. Normalmente você faz 3 na gravidez inteira. E não tive nada. Então, assim, para mim foi um milagre já também. Sim. Foi um milagre de Deus. Eu tenho 2 milagres lá. E eu me agarrei a isso. Eu falei assim, Deus nunca saiu do meu lado. Deus me deu os 2 filhos. Ele tá comigo. Não é fácil. Não é um processo doloroso, físico, emocional. Mas eu não vou desanimar. Amém. Eu vou estar lá. E Ele me chamou, eu vou estar lá. Amém, Cá. Então, assim, que essa palavra, ela venha fortalecer o coração de vocês que estão assistindo, porque a Karina, ela entendeu, né, Cá, que realmente não é só a cura da pedra. Vai além. Existe uma cura mental, existe uma cura espiritual, né? Existe uma cura sobrenatural, porque para Deus nada é impossível, né, Cá? A Não. gente crê nisso. A Karina falou algo aqui que ela chegou, talvez, até duvidar. Poxa, será que eu não tenho fé? Será que a minha fé não está sendo suficiente para que essa cura aconteça? E Deus, ele é tão soberano, ele é tão maravilhoso que ele veio de encontro com ela e falou: não, não é assim. Você está pensando errado de você. Por quê? Porque nós vemos o amor de Deus, é tão grande, é tão maravilhoso para nós que ele fala: filha, eu te amo. Não é a tua fé. Você tem fé, mas não é assim que eu vou fazer. Eu posso fazer, mas não é dessa maneira que eu vou fazer. E entender e aceitar o agir de Deus às vezes é difícil, né, Cá? Aceitar da maneira, o tempo dele para nossas vidas tem sido difícil nesses últimos dias. É um desafio muito grande ser uma mulher real. A gente precisa ser essa mulher palpável, essa mulher que chora, essa mulher que precisa de um momento para, né, esvaziar e que seja nos pés do Senhor, né? Principalmente quando você é mãe de 2 crianças pequenas, você é dona de casa, você trabalha fora, você tem tantas coisas para fazer e administrar. E aí a gente acaba deixando sempre o cuidado interno, pessoal, espiritual, sempre para depois, né? Então, eu creio que Deus, ele tem trabalhado isso na sua vida também, para que você coloque as coisas em seu devido lugar. Exatamente. E aceite, né, o propósito dele, o tempo dele e a vontade dele. E como a gente já falou aqui, nós precisamos de pessoas, né? E isso é difícil às vezes aceitar, né? Isso é difícil. Nós precisamos de pessoas, eu preciso de você, né? Você precisa de mim, a gente precisa estar fortalecido. A Bíblia fala, melhor que sejam 2 do que um, porque se um cair, o outro está lá para levantar. E com esse testemunho, eu tenho certeza que a Karina teria
muitas outras coisas para contar, tem muitas outras coisas aí que tá no oculto aí dela, guardado no coração, e que numa hora oportuna, numa conversa, né, você vai poder falar e exaltar o nome do Senhor. Mas eu vejo que Deus ele já tem feito milagres e maravilhas na sua vida, através desse processo que ainda não acabou, mas só tem te trazido para perto, só tem te trazido mesmo cada vez mais para a vontade e para o centro do Senhor. Amém? Amém. Então, assim, que esse testemunho, que essas palavras que foram faladas, tudo isso que a Karina compartilhou, se você acha que vale para alguma pessoa, se você quer compartilhar esse vídeo, talvez existem pessoas que precisam ouvir da parte de Deus isso e não estão tendo essa sensibilidade, né? E Deus fala, pede sabedoria ao Senhor, pede sensibilidade ao Senhor, compartilha o testemunho da Karina. Ela foi encontrada por Cristo. Ela teve pessoas que foram usadas para levar ela para a conversão, para a igreja, amizades. Olha quanta coisa boa a gente falou aqui hoje, né? E todas elas glorificando o nome do Senhor. Então, assim, que a palavra da Karina, que essa palavra de Josué seja forte e corajoso, ela venha fincar no teu coração neste momento que você está assistindo esse vídeo. Eu não sei qual é a sua dificuldade, qual é o seu problema, mas eu sei que existe um Deus que é sabedor de todas as coisas. E Ele tem cuidado dos detalhes. Então, eu quero agradecer, Ká. Espero que tenha sido leve, espero que tenha sido bom para você. Ainda tá com vergonha? Espero que tenha sido bom para você e que Deus, assim, seja louvado na sua vida. Amém. Continue nesse trabalhar, continue nessa ministração pessoal com você. E eu creio que o Senhor, Ele não vai te curar, Ele já te curou. Amém. Ele já te curou de coisas que você nem imaginava. Ele já te curou, Ele já trabalhou, Ele já fez. E nós estamos juntos nessa caminhada. Amém. Amém? Se é para chorar, como a Bíblia fala, chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Então Deus abençoe a sua casa, a sua vida, os seus filhos, seu Amém. esposo, a sua família. Deus prospere cada vez mais o seu lar e use poderosamente a sua vida. Amém? Amém. Quero agradecer também você que nos assistiu para mais um testemunho, né? Testemunho que inspiram. Obrigada por permitir que a gente entre na sua casa e jogue uma sementinha da palavra de Deus aí no seu coração. Prepara o solo, porque as sementes elas estão sendo lançadas. Como tem sido o solo do teu coração para receber as palavras que o Senhor tem ministrado. Então, que nenhuma ave de rapina venha roubar essa semente venha frutificar no teu coração, dar frutos e germinar para outras pessoas, porque nós somos curadas para curar. Amém. É isso que precisa, não pode parar em nós, cara. Não. Essa experiência que você teve com Deus não pode parar em você. Você precisa falar para as pessoas. E Deus, Ele cura sim, mesmo não curando a pedra, não tirando a pedra. Deus, Ele cura sim. Deus, Ele faz sim, porque Ele está fazendo na sua vida. Amém. Amém? Deus abençoe você que está em casa. Fica com Deus e até a próxima.